Boa, galera. Boa, 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 boa. Bora comer um porquinho. Almoçar, né? Faz parte, né? Hoje eu vou quebrar uma marmita com vocês aqui. Chegou aqui vendo a nossa marmita, ó. Macarrão, comidinha normal, né? Um bife de panela, um frango assado, macarrão, arroz e feijão. É isso aí, né? Põe essa mistura aqui no cantinho. É, gente, tá calor, hein? A zona de frango aqui, ó, tá frango assado. Bom também, né? Prontinho aqui, tá me atrapalhando um pouquinho. Chuvinha boa pra nós, né? Graças a Deus, né? Caiu uma chuvinha boa. Mês de janeiro, né? Bênção de Deus. Não sei nem que hora que é agora, rapaz. Fazendo a instalação, trocando as caixinhas de luz, né? E o tempo voa. Meu Deus. Olha. Saiu até um arzinho da coca aqui, né? Daqui a pouco nós vamos fazer um teste nesse energético aí. É Mansão Maromba. É, tem até o tigrinho aqui embaixo, né? Nunca tomei não. Salada também. Tomate, agrião e alface, né? Procurei uma farinha ali pra juntar aqui, mas não. Hora da pressa, né? Gente, eu gosto de agrião, hein? Ó. Agrião é bom. E eu como salada assim, sem colocar nada. Sem sal, sem azeite, sem nada. Esqueci o guardanapo lá embaixo. Peguei um pano de prato, mas... Gente, comida assim é bom, né? Mas beleza. Mas eu prefiro a gente mesmo fazendo em casa. Tô vendo que tá um pouquinho salgada. Entendeu? Comendo agrião aqui, ó. Esse aqui já foi lavado, viu? Isso daqui a gente catava na beira do rio. Agrião. De vez em quando assim dá uma saudade do... Assim no interior, porque agrião, peixe também, a gente pegava tudo de graça, não pagava nada.
Eu lembro como fosse hoje, cara. Nós trabalhávamos na roça, lavoura de café, de algodão, né? Aí quando chegava à tarde, meu pai me chamava. Eu e meus irmãos, né? E a gente passava uma vida meio difícil. Aí o pai me chamava meus irmãos, pegava uma peneira, que ele nunca gostou de pescar de tarrapa e de anzol. É só peneira, porque é riozinho de água doce, né? Aí, nós ia lá no riozinho, era mais de 6 horas, 6h30 para 7 horas. Ainda tinha o sol, ainda não tinha se escondido, então tava meio claro, né? E o pai dobrava a barra da calça, entrava dentro do corguinho lá e com a peneira, né? Aí puxava a peneira debaixo daqueles... Acho que é taboa. É uma planta que ela nasce e ela vai forrando o rio todinho assim em cima. Esqueci o nome que trem. Aí quando o pai levantava, enfiava debaixo assim, a peneira, e levantava, aí vinha a lambari. Falar nisso, nunca mais comia lambari, rapaz. Cascudo, bagre. Os peixinhos que tinham lá de água doce era esse, entendeu? Aí trazia, nós limpava. Minha mãe dava um trato neles ali. E aquilo dali era a nossa mistura, né? Aí fritava, deixava bem douradinho assim, né? E nós, ó, mandava pra dentro. Bom demais. Só no reparto tem uns meninos conversando, hein? Então, muitas das vezes, era bom morar no norte do Paraná por causa disso. Arroz, café, feijão, carne. Essas seriam as coisas que a gente não compraria. A gente não comprava. Porque meu pai, ele sempre criava um porquinho, um franguinho, né? Meu pai era muito caprichoso. Fazia uma horta também. Então sempre tinha uma batata doce, uma mandioca, cana, abóbora, pepino. Meu pai plantava um monte de coisa. E pedacinho de terra pequeno. Entendeu? Aí ele plantava lá e colchão de frango aí, frango assado. Meu pai tinha mão boa para plantação. Tudo que ele plantava, nascia e produzia, entendeu? Tomate também, comendo tomate, tô lembrando. Tomate, cebola, alho.
Então todo esse tipinho de coisa a gente produzia em casa. Entendeu? Agora o danado do café era um pouco mais dificultoso, porque tinha que colher ele, né? Derriçar o café. Depois tinha que secar. Aí tinha que socar ele para limpar, para ficar só os grãos. Depois torrar. E depois de torrar tinha que moer. Então é um trabalhinho meio dificultoso, né? Arroz também. Nós pegávamos aqueles arroz. Olha tudo aqui que eu gosto, né? Menos a água. Arroz eu lembro que a gente tinha ele com casca. A gente pegava. Se a gente colhia um saco de arroz com casca, nós ia lá e trocava por meio, era 50%. Você dava um saco de arroz pro cara, ele com casca, né? Pra limpar ainda. Ele dava meio saco pra nós limpar. Então era negócio, né? Era vantagem. O negócio quando eu era menino, eu lembro, eu tinha assim na parte de uns, sei lá, bem, uns 8, 9 anos, por aí. E nós mudamos para uma cidade interior, né? E lá tinha que limpar o arroz para depois pôr para cozinhar. Aí eu lembro, eu não sei se era nosso parente que era, que tinha um mijolo. É mijolo, né, que fala. É um negócio que enche de água e depois ele, quando derrama a água, ele vem e sobe assim. Despeja a água dentro dele, enche aquela cacimba de água e depois a água, quando enche, a água joga e vem só o pilãozinho. E não é rápido não, sei lá, acho que leva quase uns 1 minuto ou 2 para dar uma socadinha só. É sacrifício, velho. Hoje em dia você vai no mercado, né? Só levar o carrinho e comprar. Mas milho verde. Olha, beleza. Esse é o tal do agrião. Milho verde. Nós comia assado, recortava os grãozinhos, fazia ele refogado, fazia curau, pamonha, bolo de milho. Eu sei que a gente fazia um monte de trem com milho verde, né? Ainda comia o milho cozido aí, né? Agora uma coisa que eu não tenho encontrado mais é uma qualidade de mandioca. Muitos chamam mandioca, outro tem estado que chama aipim, macaxeira. Nós chamamos de mandioca mesmo, e aqui em São Paulo é mandioca também. É a mandioca palma. Bem em cima do pé do pé de mandioca, tinha uma mãozinha assim, ó. Era a mandioca palma, entendeu? O nome dela é mandioca palma. Pensa na mandioca molinha, rapaz, cozinha. Bastava uma fervidinha, ela já tá desmanchando. Já. Nunca mais vi também. Meu pai tinha, acho que ele ganhou do vizinho dele lá, uma raminha e trouxe, né? E o outro era tal de cana caiana.
Cana caiana já é mais tradicional, muitos lugares tem, né? Que ela é molinha também, dá pra descascar até com a unha. E batata doce também da roxa. Nós tinha roxa e tinha branca. Só que hoje a gente vai nos mercados da vida e não encontra mais batata doce. Encontra batata aguada. Ah, colocar um pedacinho de carne aqui no meio. E aí como? Mas naquela época ali a batata era doce mesmo. Hoje a gente come batata doce, precisa colocar açúcar no meio da água para ela ficar doce. É que tem o produto orgânico, né? Que é uma alface, o pessoal planta, mas não põe nada de adubo, essas coisas. Ela nasce natural, né? Só coloca um esterco ali, alguma coisinha. Mas não tem que estar aplicando aqueles venenos, né? Para a fruta produzir mais rápido, coisa e tal. Então era tudo produzido orgânico mesmo. Tudo no orgânico. E era bom, né? Porque é mais saudável também, né? Essa qualidade tá meio ruim, né? Vou mostrar a comida pra vocês. Andando rápido aqui, para terminar esse vídeo aqui, eu tenho que dar uma limpada lá embaixo, né? No meio da bagunça ali que. Colocando caixinha, né? De disjuntor. Colocando 2 caixinhas. Então teve que quebrar e ficou o pó lá e poeira, né? Aí eu falei, primeiro eu vou almoçar, depois. Primeiro vem o dever com a barriga, né? A colchão de frango aí, ó. Assadinho. Eu me lambuzo tudo pra comer, rapaz. Outra coisa que meu pai plantava também lá no norte era amendoim. E fazia pé de moleque, fazia doce, fazia negócio parecido quentão. Aí eu até lembro de uma cena assim. Meus irmãos não vão lembrar porque eles eram tudo pequeno. Todos nós éramos pequenos na época. E o Paraná, quando eu falo Paraná, a região que a gente morava, era 6 meses, tipo, vaca magra e 6 meses de vaca gorda. É tipo, 6 meses tinha serviço de produção, serviço de roça para você trabalhar, carpinando, colhendo algodão, colhendo feijão, quebrando milho. Para quem é do norte conhece a linguagem que eu estou falando agora, né? Então tinha 6, 7 meses, era assim. Trabalho de boia fria. Levava nossa marmita lá. Aí você ganhava dinheiro com colete, ruano ou ruano. Café, limpando os pés de café, os troncos do pé de café de baixo, coisa e tal. Aí mês de março vinha colete de algodão. Nilton, já cheguei a colher até 110 arrobas de algodão. 150 quilos. Eu cheguei a colher. Não é fácil não, viu? Mas eu consegui. Bati o recorde, foi o maior recorde da minha vida.
É o sol tá batendo aqui, ó. Vai dar essa claridade dona assim, né? Mas é bom. Logo vem chuva aí. Então daí meu pai plantar amendoim e ele põe dentro de um saco. Aquele saco de estopa, né? Ou saco de estopa ou saco de nalho, né? Aí sempre nesse lugar do interior assim, sempre tem rato, né? E ele amarrava no... Como se fala, o cunheiro da casa, né? O sarrapo assim que passa, né? Que é pra colocar as telhas, né? Meu pai amarrava ele pelo meio ali, no meio do saco, né? E deixava ele pendurado assim. Pelo menos... Agora o rato daqui de São Paulo tem um ratinho pequenininho assim, ó. Que ele sobe parede, ele escala qualquer coisa. Mas na época lá só tinha grande. Aí, meu irmão. Aí chegamos nessa época da vaca magra. Não tinha serviço de roça mais. E estudo também ninguém tinha. Naquela época até... Por isso o pessoal antigo falava assim, quando eu queria estudar. Aquelas pessoas mais ignorantes, coisa e tal. Estudar pra quê? Pra virar bandido? Virar malandro? Né? Hoje a gente vê a pauta que faz estudo, né? Hoje a gente vê a pauta. Gente, vou parar por aqui. Tô sentindo que alguém vai fazer alguma bagunça por aí. Vai atrapalhar o vídeo aqui. Só para resumir a história do amendoim. Aí naquela época, o pessoal falou aqui, rapaz meio esquisito, né? Limpa o focinho, limpa a mesa. Não, já acabei de comer já. Aí nós chegamos nessa época de vacas magras, que não tinha serviço, né? Aí o que acontece, gente? E criança, quando está em prazo de crescimento, é uma fome danada, né, rapaz? Daí vira e mexe, nós ia lá no saco, nós fizemos um buraco por cima. Nós fizemos um buraco em cima. Olha lá, não estou falando para vocês não. Já ligaram o som ali, complicou. Vou dar um pause aqui pra ver, senão vai sair no vídeo, vai bagunçar tudo aí, né, velho? Olha. Eu vou deixar isso aqui pra gente abrir outra hora, porque essas músicas vai sair, vai dar direitos autorais no vídeo e eu não quero. Beleza, meus amores? Ó, depois eu faço um vídeo desse energético aqui, beleza? Tchau, gente, beijo. Até a próxima. E se gostar, deixa um like pra nós. Eu agradeço pela atenção. Tamo junto. Obrigado, Deus. É nóis, forte.